Vamos ficar em pé, irmãos, vamos fazer uma oração. Quero convidar aqui o pastor Augusto para estar fazendo essa oração pela palavra. Fala com Deus, peça para que Deus venha falar contigo nessa noite, que eu tenho certeza, que você saiu da sua casa para ouvir Deus falar contigo. Peça para Ele falar contigo nesta noite. A paz do Senhor, irmãos. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, Senhor, nós te agradecemos por cada instante que nós estamos reunidos na Tua presença, onde nós podemos sentir que Tu está em nosso meio, ó Pai. Nesse momento, Senhor, usa o Teu servo, Senhor, que vai estar transmitindo, Senhor, o Seu recado aos nossos corações, ó Pai. Que a Sua palavra venha, Senhor, como uma espada de dois gumes, ó Pai, e venha penetrar em nossas vidas, Senhor. Fala conosco, ó Pai. Usa o Teu servo, Senhor, como ferramenta, ó Pai. Usa, Senhor, que tudo que sair da boca dele seja transmitido por Ti, Senhor. Faça dele Sua ferramenta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Sempre quando eu sou convidado para trazer a mensagem, eu oro ao Senhor e falo: se não for da sua vontade, prepara outro. E aí a hora que meu pai chamou o diácono Alberto aqui, eu falei: acho que não era da vontade de Deus não. Mas ele só se confundiu. Abram suas Bíblias comigo, irmãos, no livro do Êxodo. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Êxodo é fácil de achar, o segundo livro. Então, Êxodo capítulo 12, só o versículo 11, para a gente ganhar tempo. Diz assim a minha tradução: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Um outro versículo, livro de 1 Coríntios, capítulo 5. Coríntios, no seu capítulo 5, e o versículo 7. Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vou repetir só o final. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Poder assentar. Eu sempre costumo dizer que quando as coisas estão na direção do Espírito Santo, elas vão seguindo uma norma, uma forma de ser, a liturgia do culto. E quando é de acordo com o Espírito Santo, começa desde a abertura do culto. E Deus já vai falando, vai confirmando através dos louvores, através das orações, através das oportunidades. E como o presbítero Éder disse aqui no começo, ele falou que Deus já tinha falado com ele. Só que comigo foi diferente. Deus já tinha falado comigo desde ontem. Hoje ele só confirmou. E o que Deus já tem falado com você até agora, Ele vai confirmar através da palavra. Todos nós estamos vendo, percebendo que o culto está seguindo sempre na direção da Páscoa, da ressurreição de Cristo. E ontem, enquanto eu estava pedindo a Deus uma palavra, e eu não combinei nem com as líderes das crianças, nem com os irmãos, não combinei com ninguém, e eu pedi a Deus uma palavra. E Deus não é Deus de confusão, Ele jamais ia dar uma palavra diferente do que está acontecendo aqui. E aí Deus foi falando ao meu coração, e chegou um momento que eu fiquei assim, parado,
Orei, falei com Deus e fiquei assim parado, e foi vindo coisas assim na minha mente, e de repente assim eu olhei pro lado, minha esposa estava olhando para minha cara. Ela não entendia por que eu estava parado olhando pro nada, e ali Deus estava falando comigo, e ali eu não entendi na hora, mas eu estava vendo o culto que estava acontecendo nessa noite, e eu nem comentei nada com ela, porque eu não sabia se era de mim mesmo ou não, mas várias coisas que o Senhor colocou na minha mente, no meu coração ontem, já aconteceram aqui. Tanto que enquanto ele falava, eu escrevi algumas coisas, e no final eu falei assim, eu pensei, né, seria bom terminar com um hino. E aí veio no meu coração: celebrai com júbilo ao Senhor. E aí na hora que as irmãs vão abrir o primeiro hino da noite, elas começam louvando: celebrai com júbilo ao Senhor. Ia dar até um nó na garganta, porque Deus, por mais que a gente o conheça, Ele ainda continua nos surpreendendo. Ele continua falando conosco de maneira que a gente nem imagina. Mas a palavra do Senhor diz que Deus é infinito, e a gente vai passar a eternidade tentando conhecê-lo, e não vamos conseguir conhecê-lo plenamente. Mas que nós possamos, dia após dia, como diz a palavra do Senhor, procurar conhecer cada dia mais. O texto que nós lemos, bem conhecido dos irmãos, Êxodo 12:11, o primeiro, fala sobre a instituição da primeira Páscoa. Mas para chegarmos até a primeira Páscoa, Deus, Ele vai nos ensinando, Deus do começo, Deus do Jardim do Éden. E para muitos, a promessa do Messias veio no Jardim do Éden, quando Deus fala para a mulher: da sua semente nascerá um que pisará na cabeça da cobra. Mas 1 Pedro vai nos dizer que Cristo está preparado antes da fundação do mundo. E quando a palavra diz que Cristo está preparado, está falando do ungido, não está falando de Jesus, porque Jesus, Ele já está em Deus desde a eternidade. Ele é antes de tudo, antes de todas as coisas, Ele sempre existiu em Deus. Então o que está preparado não é Jesus, porque Ele já existia. O que estava preparado era o ungido, era o Cordeiro, era o Messias, era Cristo que estava preparado antes da fundação do mundo. E a palavra do Senhor diz que o Deus, Ele falou assim: olha, quando o homem caiu, a mulher caiu, Deus falou assim: de ti nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Falou para a mulher. E interessante, irmãos, porque ali Satanás, ele olhava para Adão e Eva e dizia assim: eu venci. Porque Deus, Ele fez o homem para Ele. Só que se a gente for olhar o significado da palavra, quando Deus fala assim: façamos o homem a nossa imagem, Ele não estava dizendo façamos Adão a nossa imagem, porque Adão significa varão. Então quando Deus faz Adão, Ele faz um varão. Mas quando Ele diz façamos o homem, Ele não estava dizendo a Adão, Ele estava dizendo ao ser humano. Ele diz: façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Isso inclui Adão, inclui Eva, inclui o homem, inclui a mulher, inclui eu e você que estamos aqui nessa noite. O propósito de Deus não era com Adão e com Eva, era comigo e com você, e com o ser humano, com a humanidade. A palavra do Senhor diz que caiu. Adão e Eva caíram e foram expulsos do Jardim do Éden. E aí os irmãos conhecem a história vai desenrolando. Eu vou ganhar tempo aqui porque é bem conhecida a história. E o tempo vai passando e chega Abraão, e Deus faz uma promessa a Abraão, faz uma promessa a Isaac, faz uma promessa a Jacó, que deles viria um povo, que eles seriam pais de muitas nações, que dele viria um povo que Deus chamou para si, um povo escolhido por Deus. Mas os irmãos sabem que quando José ele governou o Egito, ele trouxe o seu povo, porque ele foi um bom governador. O faraó falou: traga sua família para cá, eles vão poder ficar numa terra boa aqui.
Eles vão poder cultivar, fazer o que eles quiserem fazer, criar animais. Eu vou dar uma terra boa para eles, e eles vieram. José trouxe a sua família. Só que depois de um tempo, levantou-se um outro faraó, que não conhecera José. 430 anos depois que o povo estava lá, numa terra chamada Gósen, aos pés do Egito. 430 anos que o povo estava ali, sendo escravizado já, porque o novo faraó não conhecera José, como foi dito na palavra. E o faraó tinha medo de que aquele povo multiplicando, crescendo, aquele povo viesse a tomar o Egito. E a palavra do Senhor diz que Deus ouviu o clamor do seu povo. O que eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, não importa quanto tempo faz que você está clamando, mas nessa noite Deus ouviu o clamor do seu povo. Eu não sei o que você tem buscado, eu não sei qual a sua dificuldade, mas o Senhor é aquele que ouve a oração do seu povo. Ele ouve o clamor do seu povo, e não importa o que você estiver buscando, no tempo do Senhor, Ele vai descer, como Ele disse: eu desci, porque eu ouvi o clamor do meu povo. Então Deus levanta Moisés para ser o libertador daquele povo. E uma coisa interessante, enquanto eu meditava, o Senhor falava comigo nessa palavra, que para enfrentar Faraó, Deus propôs 10 pragas. E a palavra do Senhor diz que Deus endurecia o coração de Faraó a cada praga que ele enviava. Porque Deus, ele não queria que o povo saísse da terra e falando: Faraó que deixou a gente sair. Nós saímos porque Faraó foi bonzinho, libertou a gente. Então a cada praga que Deus enviava, ele endurecia o coração de Faraó, que era para o povo ver que não, Faraó nenhum pode libertar o povo a não ser o Deus Todo-Poderoso, aquele que te escolheu como povo, aquele que te chama pelo nome. Não adianta a gente pedir para Faraó A ou Faraó B as coisas, não. Se o Deus Todo-Poderoso não nos der, não nos enviar, nada vai acontecer. E aí vem a primeira praga, e vem a segunda, e vem a terceira, e vem a quarta. E interessante, eu meditando nessas pragas, irmãos, é praga de piolho, é praga de gafanhoto, é praga de trevas, é várias pragas. Só que até a 9ª praga tem uma coisa em comum. A 10ª é diferente, porque até a 9ª praga Deus envia a praga. E como eu disse aqui no começo, o povo de Israel, ele estava numa cidade chamada Gósen, perto do Egito, mas não estava dentro do Egito. Então até a 9ª praga, as coisas só aconteciam dentro do Egito. Era praga de piolho, o povo pegava piolho no Egito, mas o povo de Deus que estava em Gósen não pegava nada. Era praga de rã, o Egito era lotado de rã, mas o povo de Deus que estava na cidade ao lado não acontecia nada. Era trevas, escureceu tudo no Egito, mas em Gósen, onde estava o povo de Deus, não acontecia nada. Até a 9ª praga, as coisas aconteciam no Egito, mas aonde estava o povo de Deus, não acontecia nada. Não é maravilhoso, irmãos? Quando a gente está no meio do povo de Deus, as coisas acontecem do lado, mas não acontecem com a gente. Quando a gente está reunido no meio do povo de Deus, as coisas acontecem do lado, mas não acontece com a gente. A gente não dá nem para imaginar o que está acontecendo lá fora. Quanta gente uma hora dessa está sendo morta, quanta gente está sendo perseguida, quanta gente Satanás está atacando, mas aqui tem um povo de Deus que está reunido, e aqui Satanás não tem poder. Mas aí chega na 10ª, e aí antes da 10ª vem o texto que a gente acabou de ler. Deus dá uma ordenância para que se matasse um cabrito, para que o povo se unisse na sua casa. Se desse para uma família o cabrito, amém, comia. Mas se o cabrito fosse muito grande, devia chamar os irmãos do lado, os vizinhos, porque não poderia sobrar nada, tinha que comer tudo. E o sangue do cabrito tinha que ser aspergido na porta.
E é aqui onde entra a 10ª praga e a diferença. Porque até a 9ª Deus mandava e o homem não precisava fazer nada. Era praga para o Egito e nada para quem era do povo de Deus. Mas quando chega na 10ª praga, Deus dá uma missão para o seu povo. Ele fala: olha, quem quiser ser liberto, quem quiser ser livre do anjo da morte, vai ter que fazer isso, isso e isso. É aí onde entra eu, onde entra você, aonde entra o povo de Deus. Porque a gente não pode se acomodar com as coisas acontecendo lá fora e com nós não acontece nada. É terrorismo lá fora, é tudo acontecendo lá, e nós aqui nada. Nós estamos guardados, estamos protegidos. Mas Deus, Ele dá uma missão para cada um de nós. Na 10ª praga, quem não tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais, o seu primogênito seria levado. A missão de cada um era fazer conforme Deus falou. Porque se não fizesse conforme Deus falou, ia ser levado também. Não importa se estava no meio do povo de Deus, não. Se não fizesse do jeito que Deus falou, ia ser levado. A 10ª precisava da nossa ajuda. A 10ª precisava da obediência. A 10ª precisava fazer o que Deus ordenou para fazer. E essa é diferente de uma tal maneira que até quem está no Egito, se fizesse o que Deus falou, Deus ia livrar. Até quem está lá no mundo, se fizer do jeito que Deus manda, vai ser liberto naquele dia, vai ser salvo naquele dia. Mas até quem está aqui no meio do povo de Deus, aqui dentro, se não fizer do jeito que Deus mandou, naquele dia não vai subir. Isso tem que servir de lição para mim, para a minha vida. Porque eu dependo de Deus, eu quero as bênçãos de Deus, eu quero as coisas que Deus manda do céu. Mas se eu não tiver o sangue do cordeiro, naquele dia não vai adiantar eu estar no meio do povo de Deus, não. Eu posso viver aqui dentro, no meio do povo de Deus. Eu posso estar aqui em todos os cultos. Eu posso fazer parte de todos os grupos. Eu posso dirigir culto, pregar, eu posso fazer o que for. Eu posso estar no meio do povo de Deus, mas naquele dia, se eu não tiver o sangue do cordeiro, os que estão do meu lado vão e eu vou ficar. E aí não vai adiantar a gente estar guardado, protegido aqui não. Porque muitos que estão lá fora naquele dia, se arrependerem e receberem o sangue do cordeiro, eles vão subir. Então que essa 10ª praga sirva de lição para nós. A gente quer bênção do Senhor, a gente quer ser guardado, a gente quer ser protegido. As coisas acontecem com o povo lá fora e com nós não. Mas a gente tem que estar ciente que a gente tem que estar com o sangue do cordeiro nos nossos umbrais. Porque naquele dia só vai subir quem tiver o sangue do cordeiro. A Páscoa significa passagem, o nome Páscoa. E é por isso que Deus instituiu a Páscoa lá no Velho Testamento. Naquele tempo, não é uma coisa que o homem inventou, foi uma ordenança de Deus. Deus falou: a partir de hoje será a Páscoa. Será a passagem onde o anjo da morte iria passar e matar os primogênitos daquele que não tivessem o sangue nas portas. Só que para celebrar a Páscoa era necessário um cordeiro puro, um cordeiro imaculado, um cordeiro sem mancha. E a gente vai ver que isso vai se cumprir no tempo de Jesus também. Jesus, ele celebrou a Páscoa. E era necessário que o cordeiro fosse comido inteiro, como eu já falei. E era comido o cordeiro com pão sem fermento e com ervas amargas. O pão sem fermento simbolizava o pecado, porque o fermento simboliza o pecado. Porque se nós não tirarmos o fermento da nossa vida, irmãos, quem faz bolo, quem faz pão aqui sabe que a tendência, o fermento, é fazer crescer, é fazer aumentar. Então eu tenho um pouquinho só de fermento na minha vida, só um pecadinho, mas se eu não tirar ele, ele vai fermentando, ele vai aumentando. Então é preciso que nós tiremos da nossa vida o fermento, o pecado, para que nós possamos ser pães sem fermento. E as ervas amargas, elas simbolizavam a escravidão do Egito.
a escravidão do pecado. Tanto que quando foi instituída, falaram que na Páscoa deviam comer para se lembrarem do tempo de escravidão, para se lembrarem do sofrimento, porque essas ervas amargas, irmãos, eu nunca experimentei, mas eu acredito que era coisa terrível, porque a pessoa mastigava aquilo e ela não ia esquecer tão cedo. Não adiantava ela cuspir, escovar o dente, era para amargar mesmo, que era para a pessoa não se esquecer de com grande mão forte o Senhor o tirou da terra do Egito. O pecado da nossa vida tem que fazer isso, porque todos nós somos pecadores, irmãos, todos nós somos falhos, somos fracos, mas se nós pecarmos por algum motivo, ou em pensamento, ou em palavras, ou em obra, esse pecado tem que causar uma amargura tão grande na nossa vida, um arrependimento tão grande na nossa vida, para que nós queira se libertar dele logo, se livrar dele logo, tirar essa amargura da nossa vida. A escravidão do povo do Egito era terrível, e a escravidão do pecado também é por isso que nós temos que tirar essas ervas amargas, elas não podem ficar na nossa vida, a gente não pode ficar pecando, porque a escravidão do pecado nos afasta de Deus. Mas aí o tempo foi passando, aquele povo foi liberto da escravidão do Egito, entraram em Canaã, continuaram com o costume da Páscoa, celebrando a Páscoa, porque foi uma ordem de Deus. Mas acontece que foram se desviando do caminho do Senhor, já não foram mais se lembrando mais, a Páscoa já não tinha mais tanta importância, já nem se lembravam mais do que o Senhor fez com eles. Pouco tempo depois, enquanto estavam no deserto, já estavam esquecendo tudo. Mas havia uma promessa do Senhor na vida deles, e há na minha e na sua vida, porque lá no jardim do Éden ele prometeu que um viria e pisaria na cabeça da serpente. E Isaías, 700 anos mais ou menos antes de Jesus, já profetizava, e ele disse que a virgem dará à luz um menino, e o seu nome será Emanuel, como foi louvado nessa noite. E Emanuel significa Deus conosco. O que Deus estava prometendo era a vinda do menino, sim, mas sim prometendo que Ele estaria conosco, e Ele está conosco até hoje. É por isso que a gente canta aqui, louvou, adorou Emanuel. É por isso que a gente louvou nessa noite aqui. Eu não consigo entender o que eu fiz para merecer o rei que homem se tornou. Nós não conseguimos entender o amor de Deus, por mais que a gente tente, a gente nunca vai conseguir entender o amor de Deus por cada um de nós. Mas a promessa tinha que ser cumprida, e Isaías profetiza mais uma vez, Isaías 9:6, dizendo que ele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu não sei qual é a promessa que o Senhor tem na sua vida, irmãos, mas ela vai ser cumprida, porque foi cumprida 700 anos depois da profecia. E esse maravilhoso, esse conselheiro, esse Deus forte, Ele está presente na nossa vida, Ele está conosco, Ele está à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. Mas Isaías, ele não profetizou só coisa boa não. Ele profetizou que a virgem daria à luz um filho, ele profetizou que ele seria maravilhoso, que ele seria conselheiro, mas ele profetizou também que como um cordeiro, ele seria levado ao matadouro, e sobre si ele levaria as nossas iniquidades. A primeira Páscoa já não estava resolvendo mais, a primeira Páscoa já não adiantava mais, as pessoas já não ligavam mais para a primeira Páscoa. Mas como a gente leu aqui em 1 Coríntios 5:7, Cristo é a nossa Páscoa. Era necessário que fosse feita uma nova aliança, de uma nova maneira, que fosse feito algo diferente, porque aquela Páscoa lá era libertação, ela não era de salvação.
Aquela primeira Páscoa era para comemorar a libertação do povo do Egito. A primeira Páscoa era para comemorar uma libertação. Mas Cristo, ele veio como uma Páscoa, para que nós possamos comemorar e celebrar a Páscoa, porque ele veio não para a libertação, mas ele veio para a nossa salvação. Quando chega um menino que foi profetizado, ele começa a crescer, e chega um momento que ele começa a pregar a palavra, ele começa a fazer maravilhas, ele é apresentado como o Messias, como o Cristo, e as pessoas olhavam para ele e diziam: esse aí é o Salvador, ele veio guerrear por nós, ele vai ser como Josué, como Esdras, ele vai pegar a espada, vai nos libertar da escravidão, ele vai nos libertar do povo romano. As pessoas não entendiam o propósito de Jesus Cristo, porque elas estavam pensando na antiga Páscoa. Ela falou: ele vai vir para nos libertar, ele vai ser a nossa Páscoa, do jeito que a gente continuou comendo e bebendo até hoje a nossa Páscoa, ele veio para nos libertar. Mas o propósito de Jesus não era esse, porque como foi dito pelo profeta Isaías, como um cordeiro ele foi levado ao matadouro. Nós cantamos aqui, nós vimos as crianças, ele venceu a cruz, mas ele não correu da cruz, ele não fugiu da cruz. A cruz era necessária, porque um cordeiro imaculado tinha que ser dado, um cordeiro sem pecado, um cordeiro sem mancha, para que houvesse uma nova Páscoa. Era necessário que um cordeiro fosse sacrificado. E como foi profetizado, ele foi levado ao matadouro, ele levou sobre si as nossas transgressões, ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele levou sobre ele, ele se tornou maldito, porque todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Talvez nessa noite, irmãos, é preciso a gente comer essa erva amarga, de olhar para a cruz e ver que ele está lá, ele foi para lá no nosso lugar, ele assumiu o nosso lugar. Essa erva amarga, ela tem que arder na nossa boca, tem que arder na nossa vida, porque era para mim estar lá, era para você estar lá, era eu que tinha que estar pendurado lá para pagar os meus pecados. Só que quando as pessoas comiam aquela erva amarga, ela era amarga demais. Logo após, eles comiam a carne, e a carne fazia com que aquele gosto da erva amarga fosse embora. O que eu quero dizer para os irmãos é que foi dolorido. A gente tenta imaginar Cristo na cruz, imagina o sofrimento, imagina a dor, imagina o que eu e você devia ter passado lá. Mas quando ele estava lá e ele disse: está consumado, ele estava dizendo: eu paguei o preço, eu paguei o pecado, eu paguei por eles, eles não precisam enfrentar a cruz, porque eu passei por eles. Então esse gosto amargo tem que sair da nossa boca, porque Cristo pagou para que nós pudéssemos ter a oportunidade de salvação. Aquele amargo, aquela dor, aquele sofrimento foi substituído pela carne do Senhor Jesus, dada por nós, quando ele disse: está entregue, Pai, está entregue. Imagina, irmãos, o sofrimento, imagina a dor, mas era necessário. E Cristo, como a gente leu, ele é a nossa Páscoa, ele é o Cordeiro Imaculado, ele é o Cordeiro que foi dado. E muitas vezes a gente acaba não entendendo o propósito da Páscoa, o significado da Páscoa. Se você falar para uma criança de Páscoa, ela já grita ovo de Páscoa. Mas para muitos de nós, às vezes a gente esquece de saborear a Páscoa do Senhor. Muitas vezes a gente esquece de trazer à memória o sacrifício de Cristo por nós. Alguns dizem: a gente não tem nem que celebrar a Páscoa. Páscoa é coisa de outras
religiões, Páscoa é coisa de judeu. Mas não, a gente tem que celebrar, a gente tem que trazer a memória. Porque Cristo, ele praticou a Páscoa. Quando ele fala para os seus discípulos, olha, vai na frente e vão preparar a Páscoa. Ele não disse, não precisa mais de Páscoa. A palavra do Senhor diz que ele, na noite que foi traído, ele estava celebrando a Páscoa. A palavra do Senhor diz que enquanto eles estavam ali comendo, e logo após ter ceado, está lá em Mateus 26, os irmãos depois leem para a gente ganhar tempo. O subtítulo diz assim: a última Páscoa, a primeira ceia. Logo após ter ceado, e esse ceado não vem de ceia, esse ceado vem de comido. Ele comeu o quê? Comeu a Páscoa, como era o costume. Mas a palavra do Senhor diz que logo após ter ceado, ele pegou o pão, levantou e tendo dado graças, o partiu e disse: fazei isso em memória de mim. Ele não estava abolindo aquela antiga Páscoa, ele estava melhorando, ele estava aprimorando. Porque logo em seguida ele catou o cálice, tendo dado graças, deu para os seus discípulos e disse: bebei, isso é meu sangue. Ou seja, a carne simbolizava o cordeiro, e o sangue, que ao invés de ser aspergido nas portas, o sangue do cordeiro agora foi derramado numa cruz do Calvário, na minha e na tua vida. E ele disse: este é o símbolo da nova aliança. Porque aquela aliança com aquela Páscoa não estava adiantando. A aliança de libertação não estava adiantando. Agora era necessário fazer uma aliança de salvação. Porque o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, não foi para nos libertar, foi para nos salvar. E a palavra do Senhor diz que o sangue dele é para o resgate de muitos, e não de todos. Porque aquele que não aceitar o sangue de Jesus, aquele que não aceitar o sacrifício de Jesus, aquele que não aceitar a nossa Páscoa, não tem parte com ele. É por isso que a palavra do Senhor diz: quem não come desse pão e não bebe desse cálice, não tem parte comigo. Você pode pensar assim: ah não, eu estou no meio do povo de Deus, mas se não comer desse pão e não beber desses vinhos, não tem parte com ele. Ah não, eu faço parte do povo de Deus, eu sou filho de Abraão. Mas se você não tiver aspergido pelo sangue de Cristo, você não tem parte com ele. Lembra quando eu falei da 10ª praga? Era necessário a pessoa fazer a parte dela. Jesus, ele deu a vida dele lá na cruz do Calvário por cada um de nós. Jesus, ele é a nossa Páscoa, ele é o nosso cordeiro. Ele se deu em sacrifício. Mas não adianta se a gente não fizer a nossa parte. Ele morreu por todos aqueles que o aceitarem. Mas se você não aceitar, não fizer a sua parte, você não tem parte com o cordeiro. Você não faz parte dessa nova Páscoa. Então é necessário, irmãos, que você aceite Jesus, que você se entregue para Jesus, que você deixe o fermento de lado, que você seja aspergido pelo sangue do cordeiro, para que você possa receber o benefício que Deus nos deu lá na cruz do Calvário, quando ele se entregou como uma oferta, como uma Páscoa pela vida de cada um de nós. Não vai adiantar nada ele ter se entregado como sacrifício se você não fizer a sua parte. É necessário você fazer a sua parte. É necessário você levantar a sua mão, aceitar Jesus. É necessário você levantar a sua mão, se reconciliar com Jesus. Porque naquele dia não vai adiantar estar no meio do povo de Deus. Porque ele se deu, ele se entregou, mas hoje ele está sentado à direita de Deus. Ele vive. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu vi foi aquele escrito ali: ele vive. E ali Deus confirmou a palavra no meu coração, porque ele não está morto,
ele não está enterrado. Não foi em vão o sacrifício que ele fez. Ele fez um sacrifício para nos salvar, e ele subiu, prometendo que ele vai voltar. Ele disse: eu vou preparar um lugar, e tem lugar preparado lá para todos aqueles que quiserem. Mas ninguém vai subir se não aceitar o Cordeiro Pascual, se não participar da Páscoa, da nova Páscoa, da nova aliança que o Senhor fez para nós. Eu quero convidar aqui o Ministério de Louvor. Como eu falei, enquanto o Senhor me dava essa palavra, eu ouvia um louvor que dizia: celebrar, e Ele ressuscitou. Eu quero pedir para a igreja se coloque de pé. A gente vai encerrar celebrando porque Ele ressuscitou. Ele deu a vida dele, mas Ele ressuscitou. E aqueles discípulos, quando estavam a caminho de Emaús, irmãos, a palavra os irmãos conhecem, eles estavam caminhando sentido Emaús, porque eles tinham participado da antiga Páscoa. Eles não entendiam que a Páscoa havia mudado, que havia uma nova aliança, que havia uma nova Páscoa. E a palavra do Senhor diz que eles estão caminhando tristes, abatidos, porque eles não entenderam que Cristo era a nova Páscoa. Mas conforme o Senhor foi falando com eles, foi explicando de tudo que haveria de acontecer, o coração deles mudou, o coração deles se transformou, porque diz que no partir do pão, no partir da nova Páscoa, da nova aliança, eles entenderam que Cristo era a Páscoa, entenderam que Cristo ressuscitou. Então a nossa Páscoa é de celebração, porque Ele ressuscitou, porque Ele vive. Então nessa noite, irmãos, seja aspergido pelo sangue do Cordeiro. Você que ainda não recebeu, é noite de salvação, é noite de participar dessa Páscoa. Vamos celebrar, porque Ele ressuscitou e vive para todo sempre.